Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Aqui com imagens no Jornal da Manhã, conosco nosso companheiro Caio Blinder, direto de Nova York. E eu já pergunto para você, Caio, como é que vai ser esse divórcio da Grã-Bretanha com a União Europeia, hein? Isso vai ser uma novela que ainda pode se arrastar pelos 2 anos seguintes, não é, Caio? Correto, Tiago. Bom dia pessoal. Bem, antes de mais nada, eu não sou especialista em divórcio. Eu estou bem casadinho há ainda bem, né? 33 anos com a dona Alma, minha milady, né? O Lord Blinder aqui, bem casado, né? Mas dizem por aí que divórcio é uma coisa penosa. E o Josevó advogado sabe que quem fatura em divórcio é o advogado. Né? Correto? Há controvérsias. Não há controvérsias, não há controvérsias. E no caso do divórcio da União Europeia e da Grã-Bretanha, que foi um casamento tumultuado, relutante, de 44 anos, vão faturar os advogados e os negociadores comerciais. Vai ser uma coisa entediante, chata e complicada. E nesse processo as coisas podem complicar. Houve uma fantasia naquela ilha britânica, a Ilha da Fantasia, de que podia ser relativamente suave. E eu acho que quando o custo do divórcio ficar mais claro, os ingleses vão cair na real. Eles não caíram até agora. Isso explica até o fato que a economia britânica não sentiu com intensidade a decisão do referendo da população de sair da União Europeia. No caso europeu, tem um problema sério. Óbvio que a Grã-Bretanha é um país importante, 5ª economia mundial, pilar da ordem europeia, da civilização ocidental, mas eles têm que jogar duro, especialmente a Alemanha e a França, que são os 2 países do núcleo duro da Europa, porque não pode abrir um precedente. Os termos de saída da União Europeia devem ser difíceis para evitar que outros países olhem a porta de saída, senão vai desmantelar a União Europeia. Ela está num momento frágil. Eu espero que, no final das contas, o divórcio seja menos tumultuado e menos traumático do que eu próprio estou temendo. Então tem que ficar de olho, vão ser anos complicados. O assunto vai sair um pouco do noticiário, mas é importante. E junto com esse divórcio que começou agora a ser formalizado, com a carta da Grã-Bretanha a Bruxelas, temos que ficar de olho no quê? Na eleição francesa, agora em abril. É muito importante porque, embora os sinais são mais promissores, em caso de vitória da Marine Le Pen, que também quer seguir o exemplo britânico e retirar a França da União Europeia, o que seria uma grande vitória para os inimigos, eu acredito, da civilização ocidental e da ordem liberal construída no pós-guerra. Tem defeitos, burocracia, problemas, fragilidade, mas está aí. Europa relativamente pacífica e próspera desde 45. Um casamento bacana com a história. Professor, essa só os mais velhos vão entender. O Caio falou da Ilha da Fantasia. Quem seria o tatu da Ilha da Fantasia nos Estados Unidos, né? Tem uma questão, Caio, deixa eu só para fazer só um parênteses breve, é o seguinte, e a relação Grã-Bretanha e Estados Unidos, né? Quer dizer, o que significa vai ter com a saída, já a saída definida, né, claro, da Grã-Bretanha da União Europeia, isso vai se aproximar ainda mais, que sempre foram relações historicamente próximas no campo diplomático, especialmente. Como é que fica isso? Na verdade, esse foi um dos grandes apelos, né, da Grã-Bretanha, dizendo o seguinte: a gente se afastando da União Europeia, nós vamos reforçar a nossa, o que chamamos de relação especial com os Estados Unidos. O problema é que o Trump é imprevisível, então você não pode se fiar em promessas do Trump. É verdade que Obama se distanciou muito da Grã-Bretanha, em geral da Europa, ele nunca deu muita bola para a Europa, mas você tem razão, esse é o trunfo que eles esperam. Mas é o seguinte, o problema da Grã-Bretanha é caso ela se transforme numa Little England, né? Um pequeno país, com risco, a gente sabe, novos referendos dentro das ilhas para a saída de quem? Da Escócia, do Reino Unido, e até a Irlanda do Norte está flertando com a ideia de unificação com a parte católica, com a República da Irlanda, em função do que está acontecendo agora. Pode haver o desmantelamento do próprio Reino Unido, né? Pode se transformar talvez num Estado americano, né? Se ficar tão pequenininho. E o casamento do Trump com o povo americano, como é que anda? Esse é um caso, ficando no trocadilho, de divórcio da realidade, né? O Trump é o caso de divórcio. Eu posso ficar horas aqui conversando das barbaridades do Trump, mas é um caso bem pequenininho. Essa semana, uma das grandes decisões do Trump, mais um decreto dele, ele quer desmantelar o projeto ambientalista do Barack Obama, os acordos climáticos. Ele acha que tem que investir em mina de carvão, em petróleo. Tudo bem, não vamos discutir o custo disso. Agora, o exemplo elementar.
Trump é supostamente um homem de negócios. Ele fala assim, eu vou trazer de volta os empregos nas minas de carvão. Isso é mais uma fantasia do Mr. Trump, porque não é uma questão de ser a favor ou contra o meio ambiente, é uma questão da realidade de mercado. Não tem como voltar emprego em mina de carvão. O Trump, eu acho que seria um ótimo presidente para os Estados Unidos, talvez para 1890, né? Esse momento, ele parece muito afinado com esse momento histórico da economia. E o noticiário internacional destaca que a China, o presidente plantou árvore na mesma hora em que ele falava, o Trump falava do carvão. Essa ironia, imagina a China paladina do meio ambiente. Exato. A China paladina assumindo o papel de liderança em O função... maior poluidor é a China, né? em função do descaminho do Trump. Sabe, realmente, essa é a realidade do mundo. A China assumindo a liderança em função das travessuras do Donald Trump. Com esse eu não caso nunca. Jamais casarei com o Donald Trump. Caio, falando em casamento, um advogado, meu amigo aqui, especialista em direito de família, fez questão de falar assim, pô, me defende aí que o Caio falou. Ele falou, nem todos os advogados ficam ricos. Ele tá dizendo aqui, ó. Não, eu não... Pede pra ele não me processar, pelo amor de Deus. Tchau, Caio. Bom trabalho. Até mais, até mais.